o que nós já trouxemos como informação ontem. Guto Ferreira é o mais novo técnico do Clube do Remo. O clube confirmou a contratação do treinador no final da noite de ontem. Aos 60 anos, Guto tem vasta experiência no futebol nacional, com passagens por clubes como Internacional, Bahia, Ceará, Chape, Coritiba e Goiás. Conhecido pelo estilo pragmático e pela organização defensiva, o nome dele foi o mais cotado pela cúpula azulina para assumir o time na Série B do Brasileiro. Aliás, o treinador já está habituado com a segundona desse ano. Esteve no comando do Cuiabá até a 21ª rodada, quando perdeu para o Avaí e foi demitido. Na temporada teve uma campanha de 26 jogos, 13 vitórias, incluindo o título matogrossense. Guto também teve uma relação marcante com o time paraense, o Águia de Marabá. Por 2 vezes o treinador enfrentou o Azulão e perdeu os 2 confrontos. O primeiro foi na Copa do Brasil de 23, quando comandava o Goiás e caiu nos pênaltis após um empate sem gols. Já em 24, à frente do Coritiba, perdeu por 3-2 em Marabá, novamente sendo eliminado da competição. E o Guto agora chega com a missão, Matheus e Michel, de conduzir o Remo ao acesso, né? De melhorar principalmente o rendimento. A gente falou aqui, inclusive está disponível na reportagem de O Liberal na internet, oliberal.com, que o Guto tem um estilo mais defensivo. E a gente trouxe os números ontem do Antônio Oliveira, que mostraram que o Remo sofreu mais gols do que fez. E, cara, o estilo do Guto Ferreira, apesar de ele ficar muito conhecido por conta disso, não vou dizer que é um time mais defensivo, mas é um time, por exemplo, que a gente percebe que o foco inicial dele é tentar essa organização, até para aquele pensamento, né? Mais fácil tu ganhar o jogo de 1-0 do que de 2-1. Então, mas o estilo dele normalmente é de não ter a bola, que não significa ser defensivo. São coisas diferentes. Daniel Paulista 2.0? Cara, é mais parecido, sim. Só que eu falo isso de novo, e que eu falava lá atrás. O estilo de jogo do Daniel Paulista, para mim, não funcionava em relação a ser um time que se protegia. Porque mesmo com o Daniel Paulista, o Marcelo Rangel já era o melhor em campo do Remo na maioria das partidas. Então, se teu goleiro é o melhor em campo, significa que os caras estão chutando. Se os caras estão chutando, significa que eles estão criando chances. Se eles estão criando chances, significa que a tua defesa não está conseguindo impedir isso. Então, tu jogar sem a bola não significa que tu vai jogar melhor defensivamente, não significa que tu vai jogar só defensivo, porque tem muitos times que... tem muita gente que não gosta dessa expressão, mas tem muitos times que atacam marcando, podemos dizer assim. O Guto Ferreira, acho que um dos melhores trabalhos dele, depois daquela sequência boa que ele teve com Bahia, Inter e Sport, foi o trabalho dele no Ceará, ali no período da pandemia, mais ou menos. E aquele time do Ceará era o time do Campeonato Brasileiro que era quem fazia o gol mais rápido em relação ao tempo que roubou a bola. Ou seja, era um time que recuperava, acelerava e conseguia fazer gols. Então, era um time que conseguia ter essa capacidade de marcar pressão, recuperar e acelerar. Até o Guto, ele é conhecido como Gordiola, e ele já falou, não tem problema com esse apelido, desde que seja de maneira respeitosa, de maneira comparando ele com o Guardiola e tudo mais. Mas o estilo de jogo dele tem mais a cara do Klopp, que é um estilo de tentar, sim, proteger a sua defesa, mas não jogar só recuado. Tentar recuperar a bola o mais rápido possível, tentar acelerar. E ele acredita, eu estava acompanhando uma entrevista dele ao Futeboteco, ele acredita que em algum momento do futebol vai ficar bem parecido com o que é o handebol, que é o jogo de muita transição. E então, esse é o forte do trabalho do Guilherme, a transição, tanto a transição ofensiva quanto a transição defensiva. E onde ele sofreu muitos problemas nos últimos times, principalmente no Cuiabá recentemente. Quando o time precisava atacar de maneira organizada, ou seja, pegar a bola e empurrar o adversário, sentia uma certa idade. Mais ou menos o que o Remo sente hoje com o Antônio Oliveira. E em alguns momentos, quando o time estava com a linha defensiva alta e lá na frente a galera não pressionava, o time tomava bola longa. Tem um gol, por exemplo, que é do Goiás contra o Cuiabá, que é o Tadeu que dá um lançamento longo pro atacante do Goiás, acho que se não me engano foi o Jair, sair de cara com o goleiro porque a linha estava alta. Então é um time que tenta equilibrar isso, uma marcação-pressão, mas que quando não funciona, vai recuando essa marcação-pressão, e um time que quando recupera busca acelerar.
Mas é claro que nem todo jogo vai dar para fazer isso. Nem todo jogo ele vai conseguir ter esse tipo de desempenho, principalmente em jogos quando equipes... A gente lembra, por exemplo, de Cuiabá e Paysandu. O Paysandu estava resistindo até os 40 e pouco do segundo tempo, vai lá o Cuiabá com o chute da entrada da área e faz o gol da vitória. Então eu acredito que o estilo do Guto Ferreira, o melhor que o Guto já entregou na carreira, é a mesma coisa que o melhor que o Remo de 2025 para fazer gol já entregou. Agora, se eles vão conseguir se encontrar nesse caminho e principalmente se ele vai conseguir melhorar o Remo no que não é o melhor, ou seja, quando o Remo tem que atacar de maneira organizada, furar defesas fechadas, aí eu acho que vai ser a grande dificuldade do trabalho do Guto Ferreira. E aí, Michel Anderson, quero te ouvir também sobre o Guto, porque o Matal está desenhando um cenário que, para o torcedor azulino, não vai mudar assim, a forma de jogar, e muito menos para o time, né? Só que agora novos jogadores vão ter que se adaptar a uma nova forma de jogar em transição. Sim. Eu estou bastante curioso para ver o trabalho do Guto Ferreira. Confesso que não seria o meu treinador. Não é o treinador que eu acho que vive um momento bom. Já mostrou a sua competência na carreira. Isso aí ninguém discute. Mas o Luxemburgo também já foi competente um dia e a gente também faz outra avaliação hoje dele, né? O Guto já foi treinador de Série A e hoje voltou para a Série B, por exemplo. O Guto tem uma carreira fantástica, brilhante, não precisa provar nada para ninguém, mas é um fato que ele não faz um bom trabalho desde que ele saiu do Ceará, acho que em 2020, se eu não me engano. 20 ou 21, que ele saiu do Ceará e de lá para cá ele não fez um bom trabalho ainda, né? Então, não sei o que aconteceu, né? Ele deve ter os motivos dele, né? De elenco, de tudo, mas por isso, né? Por esse recorte, não seria o meu treinador. Hoje ele não pode vir o meu treinador, porque ele está empregado. Para mim seria o Alex, o cabeção. Eu falei isso antes do Antônio Oliveira ser contratado. Alex, que nos últimos 10 jogos tem apenas uma derrota com a equipe do Operário, com um investimento bem menor e com um time bem pior do que o do Remo. E o Alex, com um time bem técnico como é o do Remo, para mim poderia agregar muito, sem contar o profissional, né? O Alex, o quanto que ele é competente. Enfim, mas já que trouxe, é aguardar, esperar para ver o que ele vai conseguir tirar. E acredito que o Remo pode mudar a forma de jogar. Penso que a entrada do Natan, que deve ser uma consequência. Qual deles? O pescador, né? Deve dar uma... Eu senti, e até um Jujuba ontem pediu para falar sobre isso, sobre ele ter sido o único jogador a parar para falar, né? Com a imprensa e dar a cara a tapa e tudo mais. Cara, isso só mostra o quanto que de diferente é um jogador de outro nível. Chegou, deu a cara a tapa, falou, deu o recado dele, foi embora e pronto. Até porque ele chegou agora, não tem culpa nenhuma do que está acontecendo. Então, e outros jogadores fazem isso que já estavam aqui, né? Pedro Rocha possivelmente com dor não fez, Marcelo Rangel sempre faz também, enfim. Então acredito que dá para mudar um pouquinho. Agora é um outro time também, porque não vai ter o Pedro Rocha, né? Sim, para sem o Pedro. O Remo com o Pedro Rocha é um time, o Remo sem o Pedro Rocha é um outro time. E aí lá vai problema para esse jogo. Para esse jogo tem a questão do Pedro Rocha. E eu gosto de o Pedro Rocha vai ficar umas 2 semanas e ainda vai ter tempo de recuperação. Então vai ser um problema para o Remo. O torcedor azulino tem sorte, porque ontem 2 jogadores do Corinthians foram parados pelo disque balada, o Garro e o Carrilho. Os 2 estão machucados e acabaram de perder o jogo para o Sport no final de semana. O Pedro Rocha ontem, isso bateram foto do Carrilho e do Garro na farra, né? Ontem bateram foto do Pedro Rocha, sabe aonde? Na missa, com a tipóiazinha, apoiando ali o braço. Então o torcedor azulino não tem que se preocupar com o Pedro Rocha nessa questão. Mas enfim, voltando a falar do Guto Ferreira, eu tô vendo aqui a postagem do perfil Última Divisão, Matal. Você conhece, né? Sim. É um perfil muito grande que costuma repercutir principalmente Série B, Série C do Campeonato Brasileiro.
E ele fala o seguinte aqui, retuitando a postagem do Remo sobre o Guto Ferreira. Sinceramente, não sei mais o que esperar do Guto Ferreira. Boa aposta do Remo? Ele faz a pergunta. Tem uns torcedores aqui azulinos que também comentaram na postagem. Alguns dizem o seguinte, por exemplo, o Sportano, eu acredito ser torcedor do esporte. Guto Ferreira foi bom 5, 6 anos atrás, no mínimo. Ultimamente vem fazendo trabalhos extremamente ruins. Se o pessoal do Remo tivesse um amigo torcedor do esporte, teriam se livrado do Antônio Oliveira e do Guto. O Natilus Remista, falando aqui, surgiu no ambiente perfeito, ninguém espera nada e é muito difícil de piorar. Remista eternamente, boa aposta, mas com 5 ou 6 rodadas de demora. Mas se demorar 5 ou 6 rodadas, acabou o campeonato, pô. Não, ele fala ele tá dizendo de antes, que era pra ele ter vindo antes. Calma, sim, verdade, perdão. E aí, Mataus, tendo em vista aqui esses comentários de alguns torcedores do Remo, outros não, e vendo os números do Guto Ferreira, será que o time pode demorar um pouco a se adaptar? Cara, acredito até que não, mas vai depender muito de quais peças ele vai escolher. A gente até tem aqui um resumo do que esperar do Guto Ferreira. É um treinador que no Cuiabá e nos outros times usou muito mais o 4-2-3-1, mas usou também o 4-1-4-1, que às vezes tem uma diferença mínima em relação ao que o segundo homem ou o terceiro homem de meio de campo faz durante o jogo. Jogo com bola, normalmente forte no contra-ataque e no jogo direto. O jogo direto é aquele jogo com lançamentos longos, com passes longos, passes rápidos, tentando ter pouca posse de bola e acelerar bastante essa posse de bola. Um jogo que, sem bola, usa muitas vezes o perde e pressiona, ou seja, quando o time perde a bola, alguns jogadores imediatamente já vão tentar recuperar. Aí tem torcedor que pode pensar, pô, não é todo mundo que faz isso? Não, não é todo mundo que faz isso. Tem time que, por exemplo, quando perde a bola, ele faz o perde e recompõe, ou seja, perdeu a bola, vai recompondo para tentar ali abaixar os blocos para se recuperar no campeonato, dentro da jogada. O jogo, a prioridade dele normalmente é um bloco médio-alto, mas às vezes ele marca bem mais baixo, num bloco bem baixo, o Guto Ferreira, e a saída de bola normalmente ele usa 1 ou 2 volantes nessa saída, e às vezes os laterais participam bastante da saída de bola no trabalho do Guto Ferreira.